Boa noite a todos. Estou muito feliz com esta oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a ópera que vamos assistir. Já fiz essa ópera algumas vezes na minha vida, como pianista, como correpetidora, e ela ocupa um lugar especial no meu coração, pela natureza dela ser tão simples e ter uma música tão bonita. E fiquei feliz de estar aqui, podendo substituir o meu colega, o Tiago, que teve um problema de saúde grave na família, e a gente sabe que essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. Mas é sempre bom a gente saber que a gente nunca está sozinho nessa vida, que a gente pode ter colegas que nos ajudam nesse momento. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a La Serva Padrona, do Giovanni Pergolesi. Primeiro, antes de começar a falar sobre propriamente a ópera, é muito importante a gente saber de onde ela veio. Qual foi a ideia para a criação dela? Como que ela surgiu? Como que as coisas estavam acontecendo? O que acontecia naquela época para a Serva Padrona ter nascido e ter alcançado o mundo? E já fazem séculos, 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 e com certeza ela ainda vai perpetuar por gerações e gerações. Ela nasceu no período barroco. E é importante a gente entender o período barroco, principalmente como o período que gerou a ópera. A ópera nasceu no período barroco. Até então, as músicas vocais, as músicas instrumentais, elas aconteciam muito voltadas para a igreja, para a parte religiosa. Os instrumentos, quem é instrumentista? Levanta a mão. Mais alto, só para enxergar que eu sou míope. Obrigada. O resto são cantores? Misturado. Entendi. Pois é, nós instrumentistas vivíamos servindo aos cantores. Nós não podíamos fazer concertos solos, não existia essa oportunidade da música instrumental na Renascença. E no Barroco, um dos ganhos que aconteceu na música foi justamente a música instrumental. A música instrumental, ela ganhou espaço. Eles começaram a melhorar os instrumentos de cordas, os instrumentos de teclados, e com isso começaram a surgir os concertos, as sonatas, as orquestras. Então, foi um período muito rico em que a música instrumental ganhou espaço. A música vocal nunca deixou de ter esse espaço. Só que eles estavam pensando como que a gente poderia reunir mais artes num espetáculo só. Como que a gente poderia fazer com que a música ficasse ainda mais interessante? Então, na Itália, eles se reuniram várias cabeças, vários músicos começaram a pensar como que eles poderiam fazer. E daí nasceu a ópera, um espetáculo extremamente completo, onde reúne as mais diversas formas de arte. Reúne a pintura, reúne a escultura, reúne o teatro, reúne a música, reúne a dança. Então, neste momento, os cantores, eles não cantavam de uma maneira estática, como era feito nas igrejas. Eles já encenavam. E os instrumentos que antes só serviam aos cantores, eles começaram a fazer prelúdios, intervenções na ópera. Então, a música, ela ganhou este corpo. E a primeira ópera que nós temos foi de Cláudio Monteverdi, que foi o Orfeu e Eurídice. A partir de então, vários compositores começaram a investir neste gênero. E com isso, os teatros começaram a crescer, as casas de teatros. O número foi assim muito grande. Veneza, que era um lugar tão pequenininho, tinha mais de 20 teatros. Porque as pessoas que antes não tinham acesso a essa música, porque essa música acontecia somente nos palácios, elas estavam podendo sair de suas casas e ir para essas casas de teatro assistir às óperas. Mas
cada vez mais, eles tinham que investir em cenários melhores, em coristas melhores, cantores melhores, instrumentistas melhores, porque eram tantos teatros que eles começaram a disputar quem que era o melhor. Então, às vezes, tinha ópera que, por exemplo, 32 pessoas passariam em cima de uma nuvem. Então, eles tinham que construir todo um maquinário para que aquela nuvem pudesse passar com 32 pessoas. Outras vezes, o cantor saía por debaixo assim, do chão, então eles tinham que construir alçapão. Então, eles tinham que fazer atrativos para prender a atenção das pessoas. Naquela época, as pessoas não estavam igual vocês, assim, quietinhas, me ouvindo. Era uma bagunça, o teatro era uma bagunça. As pessoas conversavam, as pessoas comiam, levavam jogos, né, namoravam. Eu até imagino, não tinham as cadeiras certinhas, eles levavam a cadeira da própria casa. Então, estava acontecendo um espetáculo lá na frente, de repente passava o vendedor, né, olha a coxinha de frango, olha a coxinha de frango. Era uma bagunça. Né, tem até uma carta que chegou em Londres, falando, né, de Londres para a Itália, aliás, falando que as pessoas já estavam mais comportadas, elas não cuspiam mais no chão. Então, a coisa era terrível. E com isso, o que aconteceu? As pessoas estavam apresentando aquela bagunça acontecendo, e eles precisavam, então, de chamar a atenção. Então, daí surgiram os divos e as divas. Quando a gente ouve falar, nossa, aquele cantor é um divo, aquela cantora é uma diva. Porque cada vez mais os cantores tinham que inventar e criar mais coloraturas vocais, exibicionismos, como se fosse um espetáculo circense, para chamar a atenção do público. Então, naquele momento que o cantor estava se acabando no palco, o público ficava quietinho, bastava ele parar de cantar, voltava aquela bagunça de novo. Então, eram assim. E eles foram investindo nesse maquinário, nesses figurinos, e as óperas naquela época, elas tinham o tema, usavam o tema da mitologia. Então, eram temas muito distantes das pessoas, e eram óperas enormes. E, com isso, vários teatros foram quebrando financeiramente, porque era difícil manter tudo aquilo. Manter o custo era muito alto. Hoje, nós podemos realizar, olha, uma ópera aqui no auditório, com umas cadeiras que saíram de algumas salas, uma mesa, de uma maneira mais simples. Porque hoje a gente considera que a música, a obra musical, ela é demasiadamente importante. E a mensagem dela é que é importante para chegar até o público. Como as óperas, então, no Barroco eram muito grandes, tinham vários atos, Pergolesi, que nasceu em 1710 e morreu em 1736, ele viveu apenas 26 anos. Talvez vocês devam ter mais ou menos aí quase a idade do Pergolesi. Ele já produzia tanta coisa, tanta música. Ele achou interessante que numa ópera dele, que ele estava apresentando, era essa ópera grandona, enorme, ele falou assim, não, eu vou criar um espetáculo menor para que enquanto eu estiver mudando o cenário lá dentro, trocando a maquinaria toda, enquanto as pessoas estão trocando de roupa, passe um intermezzo para distrair o público, para também ajudar a manter o silêncio. E com isso ele fez La Serva Patrona. Então, é uma pequena ópera que, na verdade, é chamada de intermezzo. E ela tem duas partes. Uma primeira parte deveria acontecer num intervalo, entre um ato e o outro, e a outra parte no segundo intervalo. Falando um pouquinho da Serva, Pergolesi inspirou muitos outros compositores a escreverem este tipo de ópera. Ópera que trata do cotidiano, que trata das nossas histórias, do amor do João que ama Maria, que ama a Teresa e que não ama ninguém, ou das confusões que acontecem entre o servo e o patrão. Temas que são do convívio das pessoas. E ele então fez a Serva Padrona, cuja sinopse conta a história de uma serva chamada de Serpina, que quer a todo custo virar patroa da casa. Quem mora nesta casa é o Berto. Ele já é um senhor solteirão, cheio de manias, extremamente neurótico, sistemático, gosta de tudo no seu horário certo.
Ele está acostumado até a casa funcionando muito bem. E de repente ele tem uma criada, que é a Serpina, muito jovem, cheia de vida, uma menininha que ele criou desde pequenina. Então ele olhava para a Serpina com o olhar de pai, mas a Serpina olhava para ele com o olhar de um futuro marido. E ela vai fazendo essa trama toda até realmente trazer essa confusão mental na cabeça do Huberto e ele se apaixonar por ela. No meio desses dois, tem um criado mudo chamado Vespone. Inclusive, o Vespone é muito importante, porque ele é a parte cômica. Ele gosta muito dos dois. Ele gosta muito da Serpina, ele gosta muito do Huberto. Ele obedece os dois, mas ele também se sente um pouco como um joguete dos dois. Enquanto o Huberto dá as ordens para ele fazer, a Serpina desautoriza o Huberto, manda ele fazer outra coisa. Então, vira aquela confusão na casa. E aí a Serpina, de tanto enjoar a vida do Huberto, o Huberto fala: olha, Vespone, me arruma uma esposa, porque eu vou me casar. Aí a Serpina fala assim: não, mas se você for casar, você tem que casar comigo. E ele fala: com você de jeito nenhum que eu caso. E aí a Serpina trama um plano. Combina do Vespone se vestir de um capitão, chamado Capitão Tempesta, e fala com o Huberto: olha, Huberto, eu já arrumei o meu pretendente. Meu pretendente é o Capitão Tempesta. E a Serpina leva o Capitão Tempesta para o Huberto conhecê-lo. E aí vocês assistirão o final, vocês vão entender o que aconteceu. Então, uma das coisas muito importantes que a gente vai analisando, principalmente nas músicas em que tem canto, né, é a questão das relações, da importância da gente sempre relacionar o texto à música. Então, muitas vezes a gente pega uma canção qualquer, aí vê que no texto está escrito a palavra luz. Aí a gente pode observar que lá no acompanhamento vai ter um movimento ascendente do som, ou vai ter um acorde maior acontecendo, justamente para retratar essa palavra luz. Da mesma forma, quando fala, meu coração estava tão triste, a gente vai ver que vai ter uma linha descendente, um acorde menor. A música vai ficar mais sombria. A gente vê isso acontecendo na história da música. E com Pergolesi, ele como autor da Serva, com certeza ele não faria diferente. Então a gente vê do início ao final da ópera muito dessas relações de texto e música, principalmente por ser o Huberto um homem tão rígido, tão tradicional, né? A gente vê que muitas vezes a música dele está escrita, né? O acompanhamento usa muitos graves do piano, enquanto a Serpina, que é aquela toda florida, né? Toda alegre, feliz da vida, a gente vê que a música dela está escrita numa região mais aguda, com notas mais ágeis. E eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou tocar alguns trechinhos, de alguns pontos que a gente pode ver muito bem essa relação texto-música. A primeira que eu vou apontar, dentre tantas que tem, é justamente no dueto do primeiro intermezzo, da primeira parte do Huberto e da Serpina, cuja letra diz, ela canta: eu conheço aqueles olhinhos astutos, ladrões, maliciosos, que embora lhe digam que não, 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 eles acenam que sim, sim, sim. Aí ele fala: senhorita, tu me enganas, tu voas demasiadamente alto. Os meus olhos e Deus dizem não, não, não. Isto é um sonho, sim, sim, sim. Este dueto que acontece é um momento em que a Serpina está falando para ele: olha, você tem que ficar comigo, olha como eu sou interessante, eu já estou vendo que eu estou te conquistando. E ele fala: não, não, não. Então, note como que é a linha da Serpina. Então, é um acompanhamento, uma linha melódica muito feliz. E o acompanhamento também.
ele é bem movimentado, retratando essa euforia da Serpina. Quando ele canta, né, tá falando, não, você está enganada. Toda a orquestra, que na verdade Pergolesi escreveu para um quarteto de cordas, aqui hoje eu farei a redução desse quarteto de cordas, toda a orquestra toca com ele em uníssono. Uníssono significa a mesma nota. Então, quando ele fala, não, você está enganada, olha como que a parte musical já é mais austera, mais séria. Né? A gente consegue enxergar um homem, né, mais velho caminhando, fazendo que não, 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 simplesmente pela linha melódica que o Pergolesi escreveu. O próximo é na área de Serpina, quando ela fala, né, quando ele fala que ele vai se casar, que não vai ser com ela. Aí ela fica desesperada, então ela tem que usar daquele charme e fica chorando, chorando, chorando. E olha para ele para ver se ele está percebendo que ela está chorando, né? Aí quando ele olha, ela volta, chora de novo. Então é uma área que ela canta, né? Ah, coitadinha da Serpina, né? Poverina, poverina. Toda vez que ela fala pobrezinha, pobrezinha, né? Ela fala poverina, poverina, né? Ou seja, olha aqui, olha como que eu estou chorando. E Pergolesi escreve esta área num andamento mais lento, nessa parte em que ela quer conquistá-lo. E quando ela fala assim, ele já está quase caindo na armadilha, Pergolesi muda o andamento. Então, vou mostrar esse trecho para vocês. Ela está falando assim, algum dia o Senhor pensará em Serpina e dirá, ai, Serpina, pobrezinha, outrora foi querida por mim. Se fui impertinente, me perdoe, procedi muito mal. Mas logo depois, ela fala, parece que pouco a pouco ele começa a cair na armadilha e o andamento modifica. Então, a gente entende pela música toda a trama dela. O próximo é na área do Huberto, em que ele fala, eu caí na rede, tenho no coração não sei quê, não compreendo se é amor ou se é piedade, sinto algo que me diz, Huberto, pensa bem, estou entre o sim e o não, entre o quero e não quero, e cada vez mais me atrapalho mais, ai, mísero infeliz, o que será de mim? Huberto, pensa bem. Esta área, a gente percebe direitinho a luta que ele está passando. Entre ele sentir aquela paixão, o coração disparado, aquela emoção à flor da pele, só dele olhar para a Serpina, e a razão dele falando, Huberto, pensa bem. Então, a área, quando trata desse momento embrulhado que ele está, dessa paixão, também ela é bem movimentada. E no momento em que ele fala com ele mesmo, Huberto, pensa bem, esse acompanhamento muda totalmente. Então, Pergolesi, ele consegue mostrar esse ambiente de dúvida, de tortura mental em que ele está passando. E o último que eu destaquei está no dueto dos dois, no final, cuja letra fala assim: para ti eu tenho no coração um martelinho do amor, que sempre bate e bate.
Isso é Serpina falando. E o Berto fala: para ti tenho no coração um amor em pessoa, como um tambor que rufa forte. Interessante que quando a gente observa nesse dueto, a escrita desse dueto, a gente vê que as vozes da Serpina e do Berto quase caminham juntas. Quase o tempo inteiro eles estão cantando juntos. Ou seja, isso mostra que eles chegaram no consenso de ficarem juntos, de viverem um amor. E tem hora que ela é pequenininha, mais frágil, né, mais jovem, ela fala: olha, eu tenho um martelinho de amor no coração. E ela fala tipiti, tipiti, tipiti. E o compositor escreve essas notas. Já Alberto fala: olha, eu tenho no coração um tambor de amor, tapatá, tapatá, tapatá. Aí o compositor escreve. Então são estas algumas das características, algumas das brincadeiras que o Pergolesi coloca na sua música, que nos leva à compreensão musical dessa ópera. E hoje vocês assistirão esse espetáculo com a Melina Peixoto, com o André Fernando e o que está substituindo, que será o Vespone, que eu esqueci o nome dele, o Rafael. Eu esqueci o nome dele, mas daqui a pouco vocês saberão. Hã? Isso, é o Rafael que fez essa gentileza de aprender toda a cena de ontem para hoje. Eu agradeço a oportunidade.